E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Time completo aqui hoje. Finalmente! Que alegria estar com vocês. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, dia de polêmica. Hoje a conversa aqui vai ser quente. Anderson Barros com vocês. E aqui, Fê Bragato. Então bora com a gente, que hoje tem, gente. Hoje tem. Roda essa vinheta aí, vamos começar logo. Bora que eu tô ansioso. Bom, a gente tá com a temporada Moldar o Futuro, atuando presente no ar. E claro, a gente tinha toda uma programação preparada, mas a gente precisou suspender os temas programados. Musiquinha do plantão. Musiquinha de plantão agora. Toca aí. Não, senão as plataformas derrubam. Ai, acho que tem verdade. isso, é verdade. Então você imagina só. Sem áudio? Não, Você imagina aí, a música pronto. do plantão. Aquela que gira o microfone com o globinho assim, ó. Gente, tá rolando na internet, viralizou aí nas últimas semanas uma lista de Excel livre, onde as pessoas falam o que é que rola de verdade nas suas empresas. Já são mais de 1.700 colaborações nessa lista. E há vários depoimentos de casos de machismo, de gestão incoerente, Racismo. de liderança tóxica, de racismo. Assédio. É assédio moral, assédio sexual. Então, assim, tudo que há de pior, tudo que a gente mais combate nas organizações está aparecendo nessa lista. Então, já que a temporada é moldar o futuro atuando no presente, nada mais justo do que a gente fazer uma pausa e olhar para esses depoimentos. É claro que a gente não tem certeza absoluta se são realmente depoimentos verdadeiros ou se são inventados, se as pessoas estão, enfim, colocando isso para poder fazer mal à empresa. Tanto é que aqui a gente optou por não falar o nome das empresas, nós não vamos falar o nome das empresas, mas a gente vai usar isso como um grande diagnóstico do que vem acontecendo aí no submundo das organizações. Gente. Ou seja, como é que a gente vai falar, né, do futuro se o presente ainda está assim, né? E essa lista tem sido conhecida como a lista das empresas tóxicas, né? Mas acho que o que mais me chamou a atenção, eu dei uma boa olhada no nome das empresas, e aí, rapidamente eu fiz um exercício de dar uma olhada no site delas, e olhar a missão, visão, valores. Muitas delas têm aquele selo que você conhece. Sabe aquele selo? Empresas incríveis. E a hora que você olha, haja invenção, né? A pessoa que criou, então... Porque tem empresa, por exemplo, que você vai passando o dedo assim... Para mais. Eu acho que é contradição. Vale a pena a gente falar, porque de repente assim melhora o negócio, né? Agora, talvez seja bom a gente entender que esse não é um movimento de agora. Tem toda uma história da formação dessa lista, É né? verdade. Essas listas aqui começaram a rodar lá em 2016. E eram listas que rodavam de agências tóxicas. Agências de publicidade. De publicidade, ou seja, era a galera ali, os artistas, designers, diretores de arte e tudo mais, que tinha uma rotina muito pesada e tudo mais, e que era cheia de assédio e tudo mais, e começou a rolar essas planilhas anônimas, né? Que as pessoas vão nessas planilhas anônimas por quê? Soltam tudo. Porque ali você não precisa se identificar, você só fala onde que você trabalhava, o que você fazia, o que você sofreu, diferente de sites onde às vezes você tem que se identificar para falar o que aconteceu, né? Então aqui você mantém Tem um famoso, anônimo ali, né? que você fala, né? Tem, super. Você dá nota. E ali você já vê que tem coisa tóxica, né? Porque se você não pode, dentro da empresa que você tá, levar pro RH, levar pra sua gestão, qualquer coisa, você já fala, cara, que ambiente seguro que eu tô, que eu não posso compartilhar o que eu tô sofrendo, né? Sim. Boa. E Agora, é isso, gente. vamos Então, ver. podcast Caos Corporativo fazendo sua parte, entrando nessa conversa que tá rolando aí nas redes sociais, muita gente comentando. Então, a gente precisava também se posicionar, entrar aqui e compartilhar alguns desses comentários, algumas dessas denúncias, não deixa de ser uma denúncia que é feita aqui nessa lista, pra gente poder conversar um pouco sobre a vida como ela é dentro das organizações. Agora, Amanda, antes da gente ir pro Vamos Ver, né, que eu sei que a gente tá louco, a gente já viu um montão de comentário aqui, tem um montão de coisa pra gente debater, acho que vale uma ressalva que essa lista, como o Fê estava falando, ela começa nas agências de publicidade. E depois, quando elas começam a viralizar, as pessoas começam a imputar dados de organizações de todos os setores. Sim, tem Aí, muito vocês de acreditam tecnologia. que as pessoas, né, e o Fê estava me contando isso, que as pessoas que eram das agências originárias, onde essas listas começaram, se chatearam? Não, porque isso é uma coisa só das agências de publicidade. Né? Exclusiva. Faça Aí a por gente favor, pergunta, né? a lista ou assédio? Pois
Pois é, gente. A sede é público, né? Pois é. Pá, vamos compartilhar. Isso. Né? Internet é pra isso. Amanda. É pra isso que a gente paga a Mas eu internet. queria ouvir vocês, antes da gente começar a ler os comentários, fazendo muito mistério aqui, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham da existência dessa lista? Pois é, eu acho que tem uma contradição, porque assim, dado que a gente tem que ter como uma postura, né, séria, claro que eu atribuo um percentual a essa lista de excessos, de mentiras, de equívocos e muitas vezes de raiva. A minha grande dúvida é qual é esse percentual, porque você percebe muitas vezes pela escrita das pessoas que possa ser de um funcionário incompetente. É natural, você vai assumir como sendo 100% verdadeira, mas eu acho que o conjunto da obra nos traz informações relevantes de que a gente ainda está distante de uma realidade. Essa percepção que eu tenho com uma lista como essa, não é uma lista para elogiar, é uma lista para criticar, só que eu vejo coisas pesadíssimas ainda que eu achava que a gente já tinha superado, pelo menos em grande parte, e parece que não é bem assim, né? Não pode ser tudo invenção. Não pode ser tudo invenção, mas eu concordo com o Alberto que a gente tem que ler com critério. Sabe por quê? Tem muita gente que reclama do lugar que está. Eu sei que na lista tem coisas que são seríssimas e assim por diante, tá? Mas tem muita gente que reclama do lugar que está e não age. Porque eu tô num lugar que não me oferece tal coisa. Isso é o mínimo. E você percebe pela escrita que são pessoas que ainda trabalham naquela organização. E invariavelmente isso me liga uma chave na cabeça que é o seguinte: e o que você tá fazendo aí ainda? Mas eles falam às vezes, eu denunciei pro RH e fui demitido. Embora, não, né? São alguns casos, mas tem outros em que a pessoa continua lá, reclama, e aí, né? E cadê a sua ação, né? Concordo com você, mas muitas vezes a gente sabe que existe esse comportamento dentro das organizações de reprimir a pessoa que expõe algum comportamento inadequado, principalmente quando isso diz respeito à liderança, que depois a pessoa eventualmente perde seu emprego, né? Então, assim, não é fácil também, as pessoas não querem perder seus empregos. Então, eu acho que fica também de alerta para os RHs das empresas, para olharem muito bem, para estarem mais próximos das suas pessoas, abrirem canais de denúncia e ouvirem mais, né? Então, já que você tocou nesse assunto, Amanda, quanto que você acha que a lista vai motivar o cara ou a mina tóxica? Porque, assim, boa parte dos líderes estão lendo dessas empresas. Fala assim, opa, agora me descobriram, deixa eu deixar de ser menos tóxico. Ou então eu, como presidente pessoal, vamos nos motivar, olha só, nos queimaram lá, vamos promover. Você acha que vai ajudar ou não? Eu acho que vai ajudar porque liga o sinal de alerta dentro da companhia. Eu acho que vai ajudar porque liga o sinal de alerta dentro das empresas. Sim. Você acha que não? Você não Eu acredita? acho que não, sabe por quê? Eu acho que se a empresa já é tóxica neste nível que você não pode compartilhar as coisas lá dentro pra ter alguma coisa, eu fico imaginando que dentro dessa empresa vai acontecer caça às bruxas agora. Vamos descobrir quem foi. Vamos dar um jeito de descobrir. Não quem foi o autor do problema relatado. Vamos descobrir quem foi. Mas quem fez o comentário. Agora, mas eu acho que as empresas precisam também estar abertas a ouvir esse tipo de crítica, ainda que precise dar uma editada, limpar um pouco da raiva que provavelmente exista, mas precisa levar isso em consideração e, cara, acreditar naquela boa e velha máxima, onde há fumaça, há fogo. Então, enquanto política, a alta liderança precisa atuar, porque a gente vê casos de racismo, a gente vê casos de assédio moral, de assédio sexual, casos de machismo também. Nomes de pessoas, inclusive, sim. Né? Então, assim, eu acho que é um baita instrumento para as altas lideranças atuarem. Eu sei que a gente está aqui, né, nesse momento João Klebiando, né, o nosso podcast antes de falar daquilo que é realmente importante, mas eu, né, particularmente assim que receber a lista, eu fui ver lá quais eram as empresas que estavam listadas. Acho que vocês fizeram a mesma coisa. Sem dúvida. E me colocando aqui no lugar do nosso telespec, do nosso ouvinte, eu imagino que as pessoas também queiram ter acesso a esse material. É óbvio que a gente não vai disseminar esse tipo de conteúdo, mas é bem facilmente acessível, né, nos grupos de WhatsApp que falam do mundo corporativo e até mesmo no Google, né? Você acha aí, caso você esteja curioso, né? A gente não vai disseminar informação que não tem fonte, mas é natural, como um podcast que trata das realidades do mundo corporativo, esse negócio virou uma febre, então vamos começar a ouvir. Vamos lá, Amanda. Vamos lá.
Assédio moral. Você é humilhado, maltratado o tempo todo. A cultura da empresa é péssima. Pior lugar para se trabalhar. Aqui me chama a atenção, humilhado, maltratado. É o quê? O tempo da escravidão? Empresa grande? Conhecida? Empresa conhecida? Conhecida. Muito conhecida? Empresa Muito conhecida. Assédio moral, Começa você é com que humilhado, letra? maltratado, a cultura da empresa é péssima, pior lugar para se trabalhar. Vai aí, Fê. Pois é, né? Vamos ver uma outra aqui, mais uma. Ó. Empresa tóxica, os líderes são mal preparados e preguiçosos, não têm oportunidade de crescimento, as vagas na suposta escalada já estão direcionadas a uma pessoa específica, várias ameaças por parte da supervisão e cobranças absurdas. Ameaças, pra mim, é pesado, né? Ameaça é pesado. Se sentir ameaçado, alguém te ameaçar no ambiente de trabalho, é crime, Que pena. né? E acho que tem uma questão que a gente talvez esteja num momento de pós-pandemia, onde as pessoas viveram, inclusive, flertaram com a morte, perderam parentes. E a gente acredita que a humanização tenha chegado nas empresas por boa parte dos discursos, inclusive de saúde psicológica e emocional. E a gente parece um roteiro, né? Parece que a gente está regredindo, né? A gente Tem está mais um? aqui, né, gente, fazendo assim, e aí eu vou passando aqui o olho na lista, e eu vi um que é pesadíssimo, mas não dá nem pra contar, gente. Dá Porque- sim, não, tem vai uns lá, que não dá conta. pra falar. É pesado, porque assim, eu vou suprimir algumas palavras pra contar. O chefe me pediu para eu com ele. Eu neguei e ele começou a falar mal de mim e me sabotar. Perdi uma oportunidade em outra empresa por conta da história que ele vendeu. Isso é terrível, né? Machismo. Gente. É pra fazer sexo? Foi assédio sexual. É pra fazer sexo. Sim. Assédio sexual. Sem dúvida. E a gente sabe que isso é machismo, né? Assédio, Isso é um machismo, crime. É tudo, crime, E né? a gente sabe Inclusive. que as mulheres ainda enfrentam um problema gravíssimo dentro das organizações, que é superar o medo de falar sobre esses casos. Então, assim, muitas vezes, quer dizer, ela perdeu o emprego onde ela estava e depois ela ainda foi queimada em outra oportunidade fora dali. Mas eu acho que fica aqui o recado para as mulheres, para que procurem, para que denunciem, para que verbalizem, para que falem na hora, para que não se amedrontem com os casos de assédio, com os casos de machismo. Chega da gente ficar calada e a gente sempre tem dúvida, né? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que é machismo? Será que é assédio sexual? Será que é assédio moral? A simples dúvida já é uma certeza para você de que sim, você está sendo vítima de assédio sexual. Então, a denúncia é necessária. Não, Agora, quantas acusações nós temos aí? Porque vale ressaltar que a gente já falou, mas falando de novo. Sim. Esta listagem é única e exclusivamente deste ano de 2024. Quantos são, Fê? Mais de 1.700. Mais de 1.700. E é engraçado, E não né? para, Porque a gente, refletindo, fala, nossa, a gente já conseguiu superar tanta coisa nesse nosso mundo corporativo, mas tem uma história, que é a história contada pelos prêmios, reconhecimentos e aquilo que as próprias empresas optam por publicar, e tem outra coisa que é a vivenciada nos bastidores das organizações e que eu acho que é até pra valer, sabe? Tem muita organização que acha que já superou coisas, principalmente nas maiores, mas quando vai avaliar lá a equipe que tá dentro de uma diretoria, esse tipo de coisa acontece e às vezes nem ganha proporção, Mas sabia? Sabe uma questão que me transtorna? Você pega, às vezes, essas grandes empresas e você vê essas grandes que têm muitas reclamações trabalhistas. Você pega e faz um inventário. Será que o jurídico é tão distante da área de RH? Ou tão distante do C-Level? Porque, assim, se eu trabalho numa empresa e vejo que chegaram 16 reclamações trabalhistas de um líder, cara, eu não faço nada com esse líder. Ô, Alberto, aqui tem um comentário que responde isso que você acabou de falar. Diretor abusivo e sem respeito, ambiente tóxico e prejudicial à saúde mental do trabalhador. Vários casos de colaboradores que tiveram que fazer acompanhamento psicológico por causa do tamanho da toxicidade. E aí, Porque isso aí, Amanda, que você está falando, você acha que para as empresas é pura novidade? Talvez uma ou outra fale assim, meu Deus, acontece isso aqui. Tem um reflexo muito forte. ESG não está funcionando em muitas empresas. Compliance não está funcionando. O C-Level com aquele discurso de diversity washing, de ethic washing,
tem um monte de coisa aqui que a gente vê que as coisas não existem. Mas é que Tem outra essas aqui, ó. coisas aí são... Empresa machista encobre casos de abuso, esse sim. Empresa machista encobre casos de abuso com funcionárias por amizade entre os gestores com os responsáveis. Então, acho que isso responde um pouco desse comentário que você acabou de fazer. Ainda existe essa questão de um certo protecionismo entre os integrantes da liderança. É por isso que diversidade é tão importante. Quanto mais mulheres nós tivermos, mais pessoas negras, pretas, pardas, mais pessoas indígenas, mais pessoas LGBTQIAPN+, quanto mais diversidade a gente tiver na liderança, friso, esse tipo de protecionismo vai se tornando mais difícil, né? Claro. Porque a gente sabe que esse protecionismo, ele se dá entre o perfil dominante do que é a liderança nas organizações hoje. Qual é esse perfil, Felipe Bragato? Perfil de protecionismo? E qual é esse perfil? Qual é o perfil da liderança brasileira hoje? Quem é? Falando Homem. de diversidade. Homem branco, hétero, cis, privilegiado, heteronormativo, tudo, né? Porque às vezes pode até ser alguém de diversidade, mas é heteronormativo também. Mas é extremamente machista, né? Essa é o que prevalece na liderança. Essa é a fotografia da liderança brasileira. É isso. E é quem promove essa turma também tem um problema aí, né? Eu acho que assim, sabe algumas coisas que tem me questionado? Eu vejo um monte de gente fazendo curso de conselheiro das empresas. E os conselheiros, eles têm um poder muito grande para determinar qual é o próximo CEO, qual é o próximo C-Level. Tem alguma coisa nesses cursos de conselheiro que estão falando sobre diversidade? Eu acho que não. Acho que até tem, Alberto, mas uma coisa é falar, outra coisa é o que é vivenciado no ambiente das organizações. Como você mesmo disse, né, sobre a pesquisa que você fez, de ter entrado no site de muitas dessas empresas e elas terem manifestadamente culturas que são lindíssimas, com comportamentos hipervalorizados, propósitos super claros, selos de boas empresas para se trabalhar, mas mesmo assim esse tipo de ambiente acontece, porque uma coisa é o que eu digo e o que eu me proponho a fazer, outra coisa é que eu faço de verdade. Outro comentário aqui, gente. Machista, racista, homofóbica e cheio de tio do pavê que faz piada com todas as minorias. É um eu ri combo, pra né? não chorar, é um combo aqui. Prega o work-life balance, mas só dá condições de work-life work. Gestão retrógrada, que não aceita novas ideias e melhorias. Cultura da positividade tóxica, isso é perigosíssimo, a gente precisa comentar. Fazer mais com menos, até os funcionários pedir demissão, é lei. Nossa. Olha esse aqui, então, que complementa esse daí. É uma empresa que oferece bons salários, inclusive esse aqui tem nome, mas nós não vamos citar, obviamente. Empresa grande. É empresa grande. É uma empresa que oferece bons salários e benefícios, mas é tóxica, homofóbica, racista, misógina e cheia de politicagem. Tem pouca diversidade, assédio moral, chamam os negros de macacos, fazem piadinhas de todos os tipos de quem é LGBT. Aí fala aqui da pessoa e tal, e ele fala que é a pessoa mais escrota do mundo, que não respeita as mulheres, nem os negros, LGBTs, deficientes e nenhuma outra minoria. Faz piada de tudo, humilha as pessoas, fica na rede social, o RH sabe e não faz nada. Olha, agora tem uma coisa que talvez valha a gente comentar. Eu já conheci muitas culturas tóxicas, até por conta da nossa rotina, né? De ter a oportunidade de lidar com muita organização. E é muito curioso notar que alguns dos mercados e culturas mais tóxicas que eu já conheci, coincidentemente, eram aquelas que mais pagavam. Melhor né? pagavam as Melhor pessoas. pagavam as pessoas. É. Porque no final das contas não deixa de alguma forma ser um mecanismo compensatório. Né? Então, eu te pago bem, você tolera E aqui esse você nosso aguenta ambiente, tudo. aguenta aí, não reclama não. Tá Mas bom? tem algumas empresas enormes, inclusive uma bem famosa, né, de varejo, de bebida, que é conhecida bastante pelo lado da cultura tóxica, né? E que vem tentando melhorar há tempos, mas aparece na planilha aí de uma maneira muito, muito efusiva, né? Nenhuma cultura, Alberto, se transforma da noite pro dia. Né? Nenhuma cultura, por mais que, olha, agora a gente não vai ser mais assim, viu? No dia seguinte está completamente transformado. O processo de evolução cultural leva anos para que ele possa, de fato, modificar comportamento nas organizações. Então, eu acredito que algumas dessas empresas saibam do que está acontecendo aí, já tenham tomado ações e medidas, só que enquanto esse quadro não é renovado, né, e as pessoas não rodiziam mais por essas organizações, as coisas continuam como estão, né? Gente, dá uma olhada nesse daqui. Eu acho, assim, obviamente que eu li só uma parte dos comentários, mas esse daqui eu achei
muito delicado, mas muito delicado. Vamos ver. Muito triste, lamentável mesmo. 10 minutos de banheiro por dia. Eu até tive dificuldade de entender o que é isso. Call Tipo, center. Call É o quê? Que center. só call pode center. ir... Um preço, um período que você pode ir. Você tem 10 minutos no dia pra usar o banheiro. Uhum. Ah, tipo, se você for uma vez, se for 5 minutos, você só tem mais 5 minutos. Isso. É. Pelo amor de Deus, eu tive até dificuldade de entender isso. Entendido. 10 minutos de banheiro por dia. Gritam, expõem você para o piso inteiro, enxurrada de metas diárias e cobranças diárias repetidamente a cada 30 minutos. Obrigam a fazer hora extra sob ameaça de falta de comprometimento e justa causa. PC extremamente lento para trabalhar, ambiente barulhento 24 horas, ameaças de demissão por qualquer motivo, sistema que te induz ao erro, troca de equipe e área ao menos uma vez a cada 6 meses, supervisores com extenso histórico de assédio moral e sexual continuam no cargo. Supervisores com extenso histórico de assédio moral e sexual continuam no cargo. Vi com os meus próprios olhos 2 tentativas de suicídio de funcionários que subiram no último andar do prédio. Meu Deus. Supervisores endossam você a cometer crimes para bater a meta sob vigilância de quality assurance, mais ameaça de desligamento. Deixa eu ver o nome da empresa. Gente, Pra ver se... não vamos falar o nome da empresa. Não, só quero saber porque, de fato, é call center. Ah, deve ser. Call center Nós fica não aqui vamos perto, falar. inclusive. Fica. Fica aqui na região da isso. E é engraçado porque eram coisas que eu já ouvia, sei lá, há 20 anos atrás. Mas né? o que isso significa? Assim, vamos analisar, assim. A gente está aqui estarrecido, né? Porque nós somos sócios de uma empresa de educação corporativa, nós trabalhamos cultura dentro das organizações, nós levamos o crescimento individual que leva ao crescimento das organizações. É um trabalho lindo de desenvolvimento que a gente faz. As empresas que nos contratam estão preocupadas com o crescimento das suas pessoas. Então, a gente vive o lado bom disso tudo, né? A gente vive o lado bom das empresas que querem melhorar, né? Que querem ver as pessoas crescendo. O que, na opinião de vocês, faz com que esse tipo de comportamento ainda exista dentro das organizações? A grana. Eu só consigo ver isso. Eu acho que muitas vezes quando você justifica um líder como esse na manutenção do cargo, é porque ele gera resultado. Suja as mãos de sangue, gera uma percepção negativa de funcionário, cliente e tudo mais, mas alguém faz a conta, que está valendo a pena deixar. Eu acho que não é a preguiça. Eu acho que ninguém olha e fala assim, tudo bem, ele assedia, mas vamos deixar, porque vai ser desgastante. As pessoas mandariam embora. Alguém está fazendo conta e está falando assim, vale a pena deixar. E é certo isso? Pois eu acho que é tenebroso. Acho que é tenebroso. E tem uma questão de imagem também, né? Que eu acho que é tipo de manter a imagem que é passada para o mercado. Se você fica ali por baixo do tapete, você não tem que lidar com isso, o mercado não fica sabendo, mas fica sabendo de outra forma, de uma forma anônima, mas fica. Então você mantém aquela imagem de, puta, uma empresa friendly, uma empresa super bacana de trabalhar e tudo mais. A hora que você entra lá, você vê que não é exatamente isso. Exato. Então a imagem também vende, que tem a ver com dinheiro também, E né? tem uma diferença entre você ter uma cultura de resultados e você ter uma cultura de assédio, né? São coisas completamente São. diferentes. Se você estivesse à frente de uma das empresas que figuram aqui nessa lista, Andy, e você se surpreendesse com comentários desse tipo, o que você faria? Eu desligaria imediatamente todos os líderes e investigaria profundamente todos esses casos. Mas não dá para mandar Tem- embora todos os líderes num banco, por exemplo. Não dá a todos, mas tem um caso que eu até vale citar ele aqui, que ele tá naquele livro do Mudança de Hábito, aquele do Charles Duhigg, como é que chama mesmo? Não 7 hábitos, é o poder do hábito. O Poder do Hábito, Isso, Alberto, Charles isso Duhigg. mesmo. Ele cita lá um caso, eu vou citar aqui o nome da empresa porque está no livro, da Alcoa. E aí, a Alcoa na época tinha muito problema de segurança do trabalho. As pessoas se machucavam muito. E ele foi eleito como CEO. E assim que ele senta na cadeira, no primeiro discurso que ele faz, ele começa a dizer que a pauta dele é cuidar da segurança do trabalho. E começa a tomar medidas drásticas de expor publicamente os casos, inclusive
pra mídia. E aí todo mundo, né, no mercado começa a falar, esse cara é louco, ele é o CEO e tá aqui falando de segurança do trabalho, mas a partir do momento que ele começou a falar a respeito disso, o tema começou a ganhar outra proporção. Então você, como executivo de uma companhia como essa, quando você assume a postura corajosa de começar a evidenciar e tratar todos esses casos, né, você está servindo de exemplo para que aquele comportamento não recorra. Então, no final das contas, é enfrentar o problema de frente. Isso é o que vai gerar o exemplo e que vai falar, opa, esse comportamento eu não posso mais ter nesse ambiente. Se for surpresa, o líder que pegar isso, primeira coisa a gente tem que reconhecer, né? Pegar a lista e falar, ok, temos um problema. RH, líderes, board, apareceu o nosso nome, olha aqui, ó, tem uma baita chance de ser tudo verdade que está aqui, ou metade, sei lá. O que a gente vai fazer com essa informação? Eu acho que primeiro é reconhecer que nós tem que trazer o bode para a sala. Fala, temos um problema, o que nós vamos fazer? Sim. Como é que a gente vai tratar isso? É caça às bruxas? É demissão? É conscientização? Primeiro tem que reconhecer, tem que chegar e falar, ó, reconhecemos. E vamos atuar. Essa lista aqui também ajuda a colocar fogo na palha também, porque é isso que a gente comentou lá no começo. A gente precisa olhar isso com criticidade, porque também tem alguns aqui que eu tô vendo que são, assim, muito claro que são de pessoas que talvez não tenham uma maturidade para lidar com algumas coisas, que não é tão direto. Então, por exemplo, um lixo. Um lixo. E pode ser também de um momento que a pessoa passou ali, que pegou só uma fotografia, que ela saiu da empresa, foi demitida e tal, pegou só isso e colocou. Porque assim, aqui, por exemplo, tem um tipo, só promovem mulheres, querem lacrar. Tipo, tem uma gordura. Poxa, deve ser um homem branco, hétero, cis, né? Deve. Não, mas assim, gente, tem que olhar com parcimônia. Total. Mas tem que olhar. Mas A minha importante. opinião tem que olhar, tem que investigar, né? Onde a fumaça há fogo. Outra, a empresa possui políticas promissoras em teoria, porém, na prática, a realidade é bastante distinta. O ambiente de trabalho, muitas vezes, é permeado por assédio moral em reuniões, onde piadas inadequadas são comuns e podem desmotivar os colaboradores. Expressões de reconhecimento, como um simples obrigado por uma entrega bem feita, não são comuns por lá. Então, assim, você vê que tem coisas que são pequenos ajustes. Eu acredito que essas mudanças só acontecem se a liderança comprar essa briga, né? Então, a alta liderança precisa estar comprometida, que não deseja, que não quer, que não aceita casos de racismo, de machismo, de assédio moral e de assédio sexual dentro da organização. A gente sabe que tem muita empresa onde o líder é o mau exemplo. Então... Aí não tem jeito. Quando o líder é um mau exemplo, faz piadinhas, né? Como a gente viu aqui. Quando o líder é um mau exemplo, não tem jeito. Não tem cura, né? Precisa começar pela alta liderança, sem dúvida. Ó, eu tenho outra aqui já, hein? A gente dá pra ler a lista toda aqui, mas não vai dar, né, gente? Olha, essa aqui já ganhou o título aqui de empresa mais tóxica do país. A pessoa já colocou. Politicagem define tudo. Empresa possui práticas antiéticas e ilegais em todos os departamentos. Conhecida? Meu Deus! Super. Fala o segmento. Extremamente. Você já citou ela. Ilegais? Aqui. Gente. Já falei alguma vez. Não, você falou qual era o segmento dela aqui, que é uma das maiores, né? Entendi. O ponto Difícil. é o seguinte, gente, que no final das contas, a gente tem que tomar cuidado com o telhado de vidro, sabe? A coisa mais feia que tem é a gente pregar um discurso e quando vai ver a prática é diferente. Boa. E eu acredito que todas as organizações têm uma oportunidade. Todo mundo está longe da perfeição. Quanto maior a minha organização e quanto maior a minha diversidade de público, maior a chance de estar acontecendo esse tipo de coisa e eu sequer estar notando. Então, vamos continuar com os nossos ouvidos atentos e organizações que nos ouvem, executivos, lideranças que nos ouvem, RHs que nos ouvem. Puxa, como é que está o seu canal para recebimento desse tipo de informação? Quanto que você investiga sobre esse tipo de situação nas suas entrevistas de desligamento? Você tem que estar afim de querer ouvir. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de um líder que dizia o seguinte, que o momento em que ele mais gostava de participar era, né, dentro dos processos de RH, era das entrevistas de desligamento. Por quê? Na entrevista de desligamento, aquele colaborador ele já não está mais tão preocupado assim. Fala né? o que... E fala
aquilo verdade, que é né? importante, fala aquilo que é a verdade. E se a gente está atento a esse tipo de fala, a gente tem muita oportunidade de melhorar. E tem muita empresa que desqualifica esse tipo de comentário, sabe? Que não dá valor. Ah, mas aquela pessoa lá era ruim. Ah, mas aquele cara lá era ruim. Aquela mina lá era ruim. E a gente não pode desqualificar. A gente tem que ouvir. Porque por mais que a gente tire a carga de emoção, a gente sempre vai ter uma oportunidade de aprender, né? Isso me faz pensar, inclusive, que o que a gente precisa olhar, né, como o próprio... A nossa temporada diz, como é que a gente consegue, né, moldar o futuro atuando no presente, como é que eu quero construir uma empresa do futuro, uma equipe do futuro. Não adianta só pensar em tecnologia nova, em inovação, em fazer diferente se a gente não estiver olhando para as pessoas, né? Que afinal de contas, são as pessoas que vão fazer tudo isso acontecer, né? Agora, gente, eu posso ser um pouco do contra aqui? Sim. Sempre. Tem muitos destes comentários, e a gente já falou a respeito disso, mas eu queria falar diretamente. Tem muitos desses comentários que, obviamente, são pessoas que simplesmente não estão felizes com o trabalho naquela organização, naquele ambiente, não estão felizes com os benefícios. E o ponto é o seguinte, se você está num lugar no qual você não está feliz, o que você faz aí? Né? Calma, eu gente, acho que tem também uma gordura nisso que você tá falando. É muito fácil também, a gente aqui bonitinhos, né, gravando podcast, falar, tá? demita E seu falar chefe. assim, então se Vou não tá embora. bom, se você não tá feliz onde você trabalha, vai embora. Calma, não tá fácil arrumar emprego também. As pessoas precisam pagar aluguel. Eu acho Mas, que não. Às vezes tem que engolir sapo para que eu preciso para sobreviver. É Muitos devem isso, estar gente. procurando. Eu Mas é acho fácil que de falar, sim, poxa. mas a gente tá num dos momentos que a gente tá, né, com a taxa de desemprego que é uma das menores possíveis no país, né? As oportunidades existem, então eu acredito que a gente não pode ficar no lugar reclamando. Se eu tô no lugar e aposto que ele tem oportunidade de melhorar e eu quero estar afim e quero participar do projeto de transformação, tá ótimo. Agora, ficar no lugar reclamando sem, né... Tem muito sofrimento silencioso hoje nas empresas, Andy. Tem gente que tem um líder tóxico que assedia, aí você fica com medo de denunciá-lo, a empresa é boa, tem bons benefícios, fala assim, cara, eu não quero perder meu emprego, eu não quero pedir a conta, mas eu quero que esse chefe saia. Tem um monte de coisa que acontece, os ambientes tóxicos muitas vezes, a gente está falando atribuindo aqui a liderança, mas você tem colegas que são tóxicos. Você tem situações, às vezes, que a própria companhia, às vezes o board é tóxico. Então, às vezes você não... Tipo, não é tudo ruim, não é é isso? tudo ruim, mas tem coisas que me incomodam. Então, aí, às vezes eu olho e falo, o mundo seria ideal nessa empresa se esse aspecto fosse melhorado, mas eu vou ficar aqui, porque eu tenho esperança. O brasileiro, ele é esperançoso. Ele fala, uma hora esse líder é promovido, demitido, deixa engolir sapo. E eu vou abrir mão de 15% da minha saúde aqui, 30% da minha saúde, para engolir esse sapo. Porque, afinal de contas, eu tenho um crédito consignado aqui, que se eu for embora, eu tenho que pagar à vista. Sabe? Essa é a real, né? A gente ficou aqui, a gente leu só uma dúzia de coisas e já, né, dá pra gente ler 1.700 aqui. Eu preciso ler essa daqui, Por favor, gente. então, leia. Eu preciso ler mais uma aqui. Tá difícil Sabe, aqui, gente. Essa planilha não tá é fácil. difícil encerrar hoje, né, gente? Vamos lá. Essa daqui me entristece muito, sabe, gente? Porque a gente sabe que a gente tem, inclusive foi divulgado agora, no final de março, o primeiro relatório da igualdade salarial do país, né? E a gente viu que as mulheres, comprovado ali por esse relatório, em função da lei de igualdade salarial, e a gente viu, ficou comprovado que as mulheres realmente, o dado, recebem mais ou menos 20% a menos do que os homens, realizando funções idênticas. E a gente sempre fala que precisa ter mulher na liderança, né? Que ocupam um cargo muito menor em números aí de gerência para cima. E aí, quando tem mulher na liderança, eu tenho que ler isso daqui. Olha que triste. Vamos ver. Gestão feminina e extremamente preconceituosa com mães. Promove amigos, funcionários amigos de chefe, fazem fraude em horas extras. Se você não fica até mais tarde passando do horário, você é visto com maus olhos. Se você informa que está com acúmulo de função, te mandam embora e depois expõe na reunião que quem não aguenta não serve. Eu fico muito preocupada de ver isso, assim, gestão feminina que tem preconceito com mulheres mães. Muito triste. Ah, Amanda, mas é o seguinte, tem líder homem, mulher, gay, branco, preto, ruim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado nessa avaliação, a gente fazer a mulher chegar à liderança e quando ela chega, ela deveria puxar outra, ela deveria proteger as mulheres. Tem mulher mau caráter, tem mulher bandida,
tem Mas eu acho gay que especificamente que a sororidade, assedia, sororidade no Brasil, eu acho que ela não funciona. Não funciona. Eu Solidariedade no concordo Brasil, com você. acho que Eu não acho que não funciona. funciona. Ao contrário, eu conheço muitas mulheres que parece que querem se vingar de tudo que sofreram durante o processo, durante toda a carreira. Quando chega na liderança, parece que quer se vingar. Fala assim, eu sofri até aqui, para chegar até aqui, então você também vai sofrer. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Se você sofreu para chegar num cargo de liderança, se você, mulher, está num cargo de liderança, sofreu para chegar até ele, por favor, faça diferente com a outra mulher. Isso acontece com todo tipo de pessoa. Você falou de mulher e eu lembrei aqui que eu conheço gays que são homofóbicos. Gays homofóbicos. Que exatamente. beleza. Então, No filme do Django Livre, você tem um negro que ajuda Que a é- açoitar outros escravos. não, e a Isso é história, agora. e a história tá cheia de casos como esse, inclusive. Então, no final das contas, eu acho que tudo gira ao redor, né? Temos todas essas questões envolvendo qualquer tipo de minoria, mas no final das contas a gente precisa de organizações em que a gente promova comportamentos bons com o próximo. E no final das contas isso é simples, chama respeito, né? Entrei saudável e saí com burnout e depressão. Ambiente tóxico disfarçado de amigável. Salários baixos, liderança despreparada, excesso de demanda sem compensação, desvio de função, intitulado como desafio, favorecimento de amigos da diretoria em promoções em detrimento da competência. Meu Deus, que show de horror! Dá para Deus. fazer uma temporada e não um Dá. episódio, né? Mas o convite é reflitamos quanto que a gente tem de oportunidade. Conjugou bem o verbo, hein, Alberto? Reflitamos é bonito, Reflitamos, né? é chique, né? isso. Reflitamos sobre como a gente pode, de fato, melhorar o mundo corporativo arrumando o nosso quarto, antes de mais nada, né? Eu acho que esse episódio tem o objetivo de conscientizar as pessoas. Cada vez mais a transparência e a informação chegam. Elas existem e estão aparecendo. Então, vamos conscientizar a liderança, mas também as pessoas que trabalham de uma forma geral precisam estar alertas a isso. Eu acho que a gente vive num mundo em que cada vez mais as coisas que antes aconteciam de forma escondida, de forma secreta, do jeitinho debaixo do tapete, cada vez mais isso vai desaparecer, né? Então hoje a gente tem a tecnologia que nos permite gravar imagens o tempo todo, que nos permite gravar áudios. A gente tem, isso daqui também é tecnologia, né? Uma planilha como essa sendo distribuída aí abertamente em toda a internet. Então, assim, cada vez mais a tendência é que situações como essa sejam expostas. Então, cuida aí da sua empresa, cuida aí das suas pessoas, seja você, líder, uma pessoa melhor, né? Porque se a gente lutar para ser uma pessoa melhor, se a gente lutar para que coisas boas aconteçam dentro das nossas organizações, as nossas ações vão nessa direção, né? A gente vai na direção de fazer o bem para o outro, a gente vai na direção da justiça, a gente vai na direção da ética. Então, eu diria que assim, o único jeito para isso daqui é a gente tentar ser melhor enquanto pessoa. É fato. E é muito curioso, né? E eu acredito que a gente tenha tido e vem tendo iniciativas nessa direção, como as organizações que têm eleito, né, áreas para cuidar de felicidade. A gente tem, né, boas iniciativas. Tem aí as empresas que elegeram, né, diretores como diretores de felicidade, né, daquelas organizações. Tem uma dessa que CHO, né? Tem uma dessa que tem diretor de felicidade que tá aí, tá né? péssimo, Não, gente, mal na fita. Não, tem umas que mas tá escrito aqui, muitas fachada das com maiores GPTW. companhias do Brasil estão aí. É isso. E é por isso que precisa ter. É por isso que precisa Anderson ter. Barros, esse negócio tem jeito? Vixe, tá desanimado. Eu acho que se a gente pensar em ser melhor com o outro e tiver respeito, eu acho que tem sim. Tem, mas a gente tem que querer olhar o problema na real, né? E você, Fé? Tem jeito? Eu acho que tem, mas cada vez mais, ainda mais sendo parte... Não posso nem falar... Eu faço parte do grupo minorizado, né? Não posso nem falar de minoria, porque... Mas eu acho que toda vez que eu olho para qualquer coisa que acontece, inclusive nesses casos, eu acho que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. E às vezes vai um pro lado. Aí você tem a sensação que você saiu do lugar, evoluiu em algumas coisas, voltou em outro. Então assim, jeito tem, mas precisa todo mundo dar o passo pro mesmo lugar, sabe? Eu acho que às vezes tem cada um dando um passo para um lugar e aí fica difícil de evoluir. E sabe o que eu acho que precisa acontecer, Fê?
as pessoas precisam cada vez mais ter coragem para se expressar, Sim. para falar, para reivindicar seus direitos. Eu acho que tudo tem jeito de falar. Então, assim, a gente não precisa chegar gritando, subindo na mesa, batendo na mesa, mas eu acho que a gente precisa expor, sabe, as situações de forma elegante, pontualmente. Assim como eu, outro dia, numa reunião em que eu participava, com um board de uma empresa enorme aqui do Brasil, eu estava com todos os líderes, é claro que a maioria era homem branco, tinha uma mulher líder nesse board, e eu estava ao lado, assim, de um dos líderes, ele falava o tempo todo colocando a mão em mim. Touch. E sabe, aquilo era incômodo, eu falava, ele me interrompia, e eu não tive coragem de falar assim, meu senhor, eu prefiro que não toque em mim. Né? Eu prefiro que você não me interrompa enquanto você estiver falando. Então, assim, são pequenas coisas que você vê. Eu escrevo sobre isso, eu leio sobre isso, eu tô aqui com vocês, eu trabalho com isso e eu não consegui falar. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa se encorajar para falar. Quando tiver uma piadinha de mau gosto dentro da organização, precisa falar, precisa corrigir. Não tem isso assim, só aqui entre nós, né? Vamos falar aí, vamos fazer uma brincadeirinha. Não tem essa. Então, a gente agir com ética, assim, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Agora, tem jeito de falar, né? Tem jeito de falar. Eu acho que a gente não precisa expor as pessoas. Eu acho que não tem jeito de falar com situação racista em empresa. Não, calma. Calma. Acho que tem que... As coisas estão numa escala. Vamos pegar o exemplo da Amanda. Tem jeito né? de Que falar. a pessoa tava lá tocando nela e aquilo a incomodava, por exemplo. Né? Que era um combo, né? Sem dúvida. Combo, mas a gente tem jeito de falar as coisas. Óbvio que tem coisas que estão acontecendo daqui, a gente tá falando aqui, que são crimes. Né? Que extrapola. Mas agora, posso falar uma coisa que eu vejo? Eu acho que pera. Não. Você está me interrompendo! Poxa, tem um filósofo que fala exatamente isso. E eu acho que a gente está passando um pano. Não, é o seguinte, gente. Não é tudo que precisa ganhar uma proporção absurda. Sabe? Tem coisas que acontecem numa escala de proporção que são diferentes e a gente pode simplesmente falar, não gostaria que você fizesse tal coisa, né? Então a gente não pode achar que o mundo é binário, né? Que é 0 e 1, que a gente pode se posicionar que por vezes a coisa está acontecendo e a outra pessoa não está percebendo porque ela não aprendeu que aquilo que ela está fazendo incomoda. Então acho que tem tato, né? E tem crime também, né? E tem crime, né? Percebe? É uma escala, claro, né? Então as coisas têm que ser, tem que ter reação proporcional. Né? Mas eu vou continuar nesse exemplo, porque não parou por aí, porque dá a impressão que eu só não gostei que a pessoa encostava em mim, e eu vou precisar falar. Posso falar? Eu acho que você tem liberdade para você decidir. Acho que é melhor você decidir se você vai falar ou não. Enquanto você decide. Você decide. Você, caro telespec, decide. Aqui embaixo no vídeo tá aparecendo, né? Deixa eu só falar, quando você pensa. Tem um vídeo do Cortella que é famosíssimo, que ele fala assim, não dê feedback positivo para as pessoas em público, não repreenda as pessoas, dê feedback positivo em público e repreenda em particular. Todo mundo começou a falar isso. Sim. E uma vez eu estava numa situação que a pessoa fez um comentário homofóbico e o líder achou melhor não repreender na frente de todo mundo, porque o Cortella falou que não podia. Não, mas aí o que tem que fazer? Pois isso tem que falar, tem que ser ali. Tem sabe por quê? Senão você tira a oportunidade também das outras pessoas aprenderem. E ele usou a frase do Cortella, falou assim, eu não podia falar. Imagina, tá errado. Eu acho que tem que dar feedback público. Tem que falar. Se é comentário racista, desculpa, Cortella, você tá errado, cara. Não, ele talvez não estivesse falando a respeito de um comentário preconceituoso. Ele estava falando de um feedback de desempenho. Mas então um erro da pessoa na tarefa. Eu acho que ele está errado. Eu falei assim, dependendo foi tirado do contexto, gente, dependendo da situação, você tem que matar na hora. Tem que matar na hora. Você fez um comentário racista. Aqui a gente não admite. Você está demitido aqui agora. Acabou. Não, escuta, você fez um comentário racista, mas eu ouvi que não pode. Cara, é na hora. Por exemplo, tem práticas, no caso do machismo, que a gente precisa muito, nós mulheres precisamos muito de vocês, homens. Então você tem, por exemplo, o interrupting, que é muito comum, e ele é
tão grave, gente. Ele atrapalha a mulher de se desenvolver na carreira. Ele atrapalha a mulher de expor suas ideias. E expor suas ideias com qualidade numa reunião pode significar sua promoção num próximo ciclo, né? O interrupting é quando um homem interrompe uma mulher durante a sua fala. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E, inclusive, quando você achar que foi interrompida, é porque você foi interrompida. Então, vocês, homens, todos que estão nos assistindo, por favor, quando você vir uma mulher sendo interrompida por outro homem, por favor, né, defenda essa mulher. Porque às vezes, para a mulher é difícil. Fulano, você não tá deixando ela. Exatamente. Ela acabar o raciocínio. Exatamente. Sabe? Então, assim, só um minutinho, fulano, deixa a Amanda acabar o raciocínio. Ou a gente ainda tem o appropriating, né? Que é quando um homem se apropria de uma ideia de uma mulher. Então, a mulher fala uma coisa. E acabou de falar, às vezes, acabou de falar uma coisa, acabou de dar uma ideia, e daí ninguém não houve repercussão sobre a ideia dela. Um homem repete a mesma coisa e todo mundo, ótima ideia! Aí é chancelada. E aí é o seguinte, o que tem que fazer? O que os outros homens têm que fazer? As mulheres, todo mundo que tem que estar... Né? Excelente ideia! Fulana tinha acabado de falar exatamente isso. Acho que é a pior então, coisa que assim, falam, isso é a gente agir de forma justa dentro das organizações. E isso diminui esse tipo de comportamento. Claro. Então, assim, o mundo tá ficando chato. Não, o mundo tá ficando justo. Boa. Não, e assim, e você percebe como tem uma questão de forma aí, que em nenhum momento nesses seus exemplos a gente precisou falar, este comportamento errado. Você corrige coisas na sua fala. Exatamente. Que já dá a entender isso daí. Agora, tem casos que são muito mais complicados, hein? Sim. Imagina, tô eu e o Felipe aqui numa sala sozinho, trancado, sofri uma situação que eu considerei sendo assédio sexual. Porque eu acho que tem, né? Olha a complexidade. Tô eu e ele, não tem ninguém. Ele falou, né? Que esse, aliás, é o grande problema das mulheres denunciarem casos de assédio sexual. Pois é. E aí? E nessas horas, pra quem você vai brigar? Você não tem prova, você não tem absolutamente nada. Hoje em dia, olha que coisa louca. Mas hoje em dia, de novo, a tecnologia, a gente tá cada vez mais protegida. Muito difícil um ambiente onde não tem uma câmera te filmando, né? Então a gente viu, por exemplo, não sei se dá pra gente colocar a imagem aí, a gente viu, por exemplo, amplamente divulgado o caso do homem que passa a mão no traseiro da mulher saindo do elevador. Um bandido, um cara que é um empresário, um bandido que faz isso, que passa a mão na bunda da mulher. Mas hoje a tecnologia está a nosso favor. Então, bandidos, assediadores, vocês estão sendo filmados. Olha, precisamos encerrar esse episódio. Vambora. Vamos nos despedir, porque afinal de contas, nosso editor já tá falando assim, esse episódio ficou longo, cara, mas eu acho que tinha muita coisa pra falar. Deu pano pra manga essa lista. Eu tô acabando o episódio querendo falar mais uma porção de coisas. Bom, querem fazer parte 2 depois? Siga a gente nas redes sociais, tá aparecendo aí na tua telinha, dá essa moral pra gente, manda pros amigos, pros inimigos. Siga a Escola do Caos, o podcast Caos Corporativo. A gente tá de olho em todas as transformações globais e esse debate é muito saudável para que você também se sinta motivado, motivada a discutir na sua empresa com o teu chefe, com seus pares. Certo, Anderson Bars? É isso aí. E principalmente saiba o que fazer. Vai ter hora que vai ser difícil. E se você estiver na dúvida de como agir, a gente tá aqui à sua disposição. Escreve pra gente, manda direct, aciona a gente Felipe no Bragato, LinkedIn, suas assim, despedidas. Pois é, e ó, além de compartilhar, não esquece de dar um like aí, de marcar a gente também. E lembre-se de olhar para as pessoas, que são as pessoas que fazem tudo acontecer. Amanda Costa deu uma aula de appropriating, interrupting, sobre como a gente se portar no trabalho. Amanda Costa, que bom ter você aqui e Felipe Bragato de volta. Eu e Andy estávamos dominando esse pedaço aqui, acabou o patriarcado. Um beijo, gente, até semana que vem. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, Se tchau. cuidem.